Muito bem, vamos lá. Então, hoje nós estamos iniciando a nossa aula de Pentateuco, né? Começando no livro de Pentateuco, já é a nossa terceira matéria aí, a última matéria do módulo 1. E iniciando essa aula, eu quero falar com vocês aí que a gente, como essa apostila ela é bem ampla, na realidade essa apostila a gente leva 2 módulos para fazer ela. Ela faz tanto no primeiro módulo quanto no segundo módulo a continuação. Então, o que que a gente vai fazer para a gente remir o tempo? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Pentateuco, conhecendo o Pentateuco, e aí a gente vai migrar durante as semanas entre uma aula de Pentateuco e uma aula de Hebreus. Mas eu também vou tentar, durante as semanas, gravar algumas mini aulas, vamos dizer assim, de em torno de 15, 20, talvez até um pouquinho mais, sobre cada capítulo da apostila, porque a apostila é muito ampla, muito longa, e ela é muito profunda, então vamos tentar dar um pouco mais de matéria, um pouco mais de informação sobre cada capítulo. E aí a gente vai gravar umas pequenas videoaulas, e aí a gente vai postando lá no grupo do Teams, né, aqueles que têm acesso ao Teams vão ver lá as videoaulas, e aí dentro do Pentateuco lá, vai ter, além dos links para as avaliações, para as autoatividades, vai ter o link também das videoaulas, tudo dentro de cada módulo lá e cada local lá dos seus oh meu Deus, dos seus links, né. E a gente também essa semana vai começar a atualizar lá mais um pouquinho, separamos alguns livros aqui de alguns autores para botar lá na biblioteca. E aí, só lembrando a vocês, como o Pentateuco a gente esteve olhando, e o Pentateuco ele é uma matéria um pouco mais extensa, a gente vai também estender a data da avaliação conclusiva, que estava para ser feita até dia 31/8, ela vai ser estendida também até dia 31/10, que é o término do segundo módulo, né. Então, a data de conclusão dela vai ser estendida também para 31/10, porque como ela é uma matéria que fica nos 2 módulos, então a gente vai estender ela. Assim como no terceiro módulo, a gente tem História de Israel, que começa, e Evangelhos, que também começa no terceiro módulo. E para vocês verem, no terceiro módulo é Evangelhos, Atos dos Apóstolos e História de Israel. E o quarto módulo é Evangelhos, História de Israel e Epístolas Paulinas, justamente porque as apostilas são maiores e têm mais informações. Então também vai ser estendido a data do término da avaliação conclusiva para a data de término do quarto módulo. Não que obrigatoriamente vocês precisem fazer no último dia, né? Conforme forem estudando e forem concluindo, aí vocês vão respondendo a autoatividade, as autoatividades, as avaliações somativas e avaliação conclusiva lá. Quanto antes a gente tiver, quanto antes a gente consegue lançar a nota, beleza? Então vamos lá, vamos começar. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre conhecendo o Pentateuco. Bem, uma teologia da Bíblia ou de suas partes tende a examinar cuidadosamente o cenário da composição original, ou seja, a época, o lugar, a situação e também o autor. E a questão da forma e a função canônica final. Meus irmãos, a teologia do Pentateuco, ela tem de tomar conhecimento das circunstâncias históricas nas quais foi criado. E, mais importante ainda, dos interesses teológicos que motivaram a sua origem divina e humana. E mais importante, dos interesses, assim, da explicação da divindade e da nossa forma humana. Além de sua forma e também funções precisas, o Pentateuco ali, ele vai explicar o início de todas as coisas. Até que a gente entenda tais princípios básicos, é impossível entender corretamente, articular a mensagem teológica que dos escritos de Moisés. O nome Pentateuco reflete o tamanho da composição. Vocês já aprenderam isso no ano passado, quando aprenderam também bibliologia. O Pentateuco ele reflete, né? Ele consiste nos 5 primeiros rolos da Bíblia. A própria tradução judaica usa um termo mais preciso e informativo, que é a Torá, que quer dizer instrução.
Esse nome sugere que o propósito dos escritos mosaicos era educar Israel acerca do significado geral da criação, da história e acerca da função específica destas dentro dessa estrutura cósmica a qual nós estamos envolvidos. O Pentateuco chama-se Lei de Moisés. Em hebraico, quer dizer Rumash, Hamisha, Rumaché, Torá ou simplesmente Torá. Já em grego, é provenientemente de duas palavras gregas, penta, que quer dizer cinco, e teucos, que quer dizer estojo ou instrumento. Posteriormente, foi usado para designar um receptáculo, lugar onde se guardava os rolos de papiro, ou seja, o conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia, que são eles, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Os nomes que derivam do grego estão relacionados com seus próprios conteúdos, enquanto que as denominações hebraicas são constituídas pela primeira ou principal palavra do início de qualquer livro. Isso remonta lá por volta do século 3 a.C. Por fim, rolo é a mesma coisa que volume. O livro em 5 volumes, os judeus chamavam de lei, a lei, e depois foi passado a lei de Moisés, porque na realidade ela é a legislação. Foi o que Moisés deixou e o que Moisés constituiu como parte importante do Pentateuco. Todos os exemplares das Sagradas Escrituras, principalmente, né, todos eles principiam com o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Os judeus chamam ele de lei, a Torá. E é provável que o Pentateuco originalmente fosse apenas um livro, dividido em 5 capítulos, correspondente aos livros de Gênesis a Deuteronômio. Segundo o doutor Scofield, em alguns textos da Bíblia hebraica, o Pentateuco termina depois do verso 12 do capítulo 34 de Deuteronômio, com as seguintes palavras: ser forte. Os cinco quintos da lei foram completados. Louva a Deus, grande e terrível. É o que termina no verso 12, capítulo 34, né? A separação dos capítulos tomados por livros e por muitos atribuídos aos tradutores de Alexandria, na realidade, esses tradutores de Alexandria são 72 sábios israelenses, 6 de cada tribo, que em Alexandria traduziam o Antigo Testamento do hebraico para o grego, a tradução que nós conhecemos hoje como a Septuaginta. Certo? Então vamos lá. O primeiro ponto é o autor. O Pentateuco é de autoria de Moisés, servo de Deus, inspirado pelo Espírito Santo para escrever os 5 primeiros livros. O período de abrangência. Os fatos registrados no Pentateuco englobam um período de mais ou menos 25 séculos, ou seja, 2.500 anos. O Gênesis, ele fala da criação até a morte de José, abrangendo um período aí de aproximadamente 2.315 anos. Isso é, aproximadamente de 4.004 a 1.689 a.C. O Êxodo. Os acontecimentos registrados em Êxodo abrangem um período de 216 anos, cerca de 1706 a 1490 a.C. Começa com um povo escravizado, habitando na presença da idolatria egípcia, e termina como um povo redimido, habitando na presença de Deus. O Levítico, o livro abrange o período de menos de um ano da jornada de Israel no Sinai. E Números? Números leva aproximadamente 39 anos de jornada do povo de Israel, do deserto, desde cerca de 1490 a 1451. E Deuteronômio? Deuteronômio é interessante que ele leva 2 meses na planície de Moabe, no ano de 1451. Então aqui você pode reparar que o Levítico e Números ele foi entregue no deserto, 1 ano para um e 39 para outro. Deuteronômio já foi 2 meses na planície de Moabe, praticamente quando eles iam chegar na Terra Prometida. O Pentateuco é a primeira parte do Antigo Testamento da Bíblia. Abarcam os livros conhecidos como Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. É também conhecido como lei, por ser a constituição do povo de Israel. Além disso, é de importância vital,
tanto para o judaísmo quanto para o cristianismo. Os judeus sempre tiveram o Pentateuco em alta estima. Por ocasião do aparecimento dos samaritanos, estes aceitaram como única autoridade canônica apenas o Pentateuco, rejeitando o restante total do Antigo Testamento. Assim surgiu o Pentateuco samaritano. Da mesma forma, a seita dos saduceus também aceitava apenas o Pentateuco como inspirado divinamente. Se os fariseus aceitavam todo o Antigo Testamento como inspirado, sem sombra de dúvida, conferiram a um lugar especial o Pentateuco. Os judeus modernos em nada diminuíram o apreço pelo Pentateuco. Trechos dele são lidos todos os sábados nas sinagogas, de forma que todo o seu conteúdo seja lido em apenas um ano. Existe, inclusive, uma festa no calendário judaico marcando o término de um ciclo anual de leitura e, consequentemente, o início de outro Simchat Torá, ou seja, alegria da lei. Em cada casa judaica existe um mezuzá, afixado no umbral da porta, que consiste em um pequeno pergaminho contendo Deuteronômio 6:4 e Deuteronômio 9, do 11 ao 13, do Deuteronômio 9, capítulo 9, versículo 11, e versículo do 13 ao 21, enrolado em uma capa. Aliás, Deuteronômio 6:4 diz: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse versículo é recitado diariamente pelos judeus como uma oração, a Shema, além de ser reconhecida como uma confissão de fé judaica por excelência, digno de nota, e a oração que o judeu faz em especial ao ler o Pentateuco. E a oração é essa: Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que nos escolheu dentre todos os povos. Tu nos deu a sua lei. Bendito és tu, Senhor, aquele que dá a lei. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que nos deu a lei da verdade e plantou a vida eterna em nosso meio. Bendito és tu, Senhor, aquele que dá a lei. E é tão interessante que esse carinho pelo Pentateuco ele pode ser visto também no cristianismo. Desde os primórdios da igreja, o Pentateuco sempre foi considerado uma das partes mais importantes do Antigo Testamento. Na Reforma Protestante, sempre se partia dele para qualquer discussão sobre ética. Para Martinho Lutero, por exemplo, o Decálogo, os 10 Mandamentos, constituem a excelentíssima doutrina, ou a doutrina excelente. Também Calvino e as confissões reformadas edificaram seus postulados éticos a partir do Decálogo. Contudo, muitas falácias têm surgido em torno da autoria, estrutura e até mesmo da integridade do Pentateuco. Algumas dessas coisas serão discutidas durante o nosso caminho pelo Pentateuco aí nas próximas aulas. Vamos lá. A autoria do Pentateuco. A tradição rabínica sempre creditou a autoria do Pentateuco a Moisés, o grande legislador que libertou Israel do Egito, e que teria vivido ou em 1450 a.C. ou em 1200 a.C. Eles admitem, no entanto, que ele poderia ter sido escrito acerca da própria morte, ou Deuteronômio 34 supunham, portanto, que esse trecho seria escrito por Josué, o seu sucessor, à frente do povo de Israel. Assim, tanto no judaísmo quanto no cristianismo, passou a ser uma questão de fé, a autoria mosaica do Pentateuco. Há apoio bíblico para esse ponto de vista. E este começo dentro do próprio Pentateuco, ao afirmar textualmente que Moisés havia escrito a lei. Em Êxodo, capítulo 17, versículo 14, então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Ameleque de debaixo dos céus. Êxodo 17, 14. E escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme mandado do Senhor. E estas são as suas jornadas, segundo as suas saídas. Números 33, 2. E aí tem mais. E Moisés escreveu esta lei, e a deu aos sacerdotes filhos de Levi,
que levavam a arca do concerto do Senhor e a todos os anciãos de Israel. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever as palavras deste livro, desta lei num livro, até de todo as acabar. Deuteronômios 31, do 9 ao 24. O restante da Bíblia também é unânime em atribuir a autoria do Pentateuco a Moisés. E isso é demonstrado pela denominação de a Lei de Moisés, conforme nós já falamos até aqui, né? O Novo Testamento também ele é contundente nisso. A classe sacerdotal na Judéia dos tempos de Jesus afirmavam ter a lei de Moisés. Em Marcos 12:19, em 2 Coríntios 3:15, a gente vê essas referências. Ler o Pentateuco é equivalente a ler Moisés. Os discípulos de Jesus reconheceram que Moisés havia escrito acerca dele, mas é o próprio Jesus que dá testemunho maior disso. E ele fala em João 5,46: porque se vós cresces em Moisés, crerias em mim, porque de mim escreveu ele. Então é interessante que a gente vê que há uma dúvida teológica, mas a própria palavra de Deus, ela confirma e ela joga essa dúvida teológica por terra, não é verdade? Muitos estudiosos, principalmente a partir do século XVIII, começaram a duvidar da autoria mosaica. Inclusive alegaram que Moisés não sabia escrever, ainda mais que na sua época não havia escrita. Mas isso já foi desmentido pela própria arqueologia. Segundo, então, a teoria documentária, segundo o qual o Pentateuco possuía vários autores posteriores a Moisés. Perdão. Os principais argumentos dessa teoria são o uso dos nomes divinos, Yahvé, Eloí, e a diferença de estilos do hebraico nas diversas passagens, a duplicação de certos fatos, duas vezes Abraão, né? Mente afirmando que Sara é sua irmã, Gênesis 12:13, Gênesis 22. Duas vezes o povo reclamou da sede no deserto, Êxodos 17, 1 ao 3 e Números 21 a 5, e assim por diante. O uso da terceira pessoa, evidenciando que outra pessoa escreveu sobre Moisés, muito embora esse seja um recurso literário muito utilizado na antiguidade, como fizeram o próprio Júlio César. Mas o pior não foi colocar em dúvida a autoria mosaica, e sim afirmar que Moisés nunca existiu e que Moisés é uma lenda, e que todo o Pentateuco é uma fraude piedosa. Logicamente, isso fere o princípio da inspiração divina, da Bíblia como um todo. Meus irmãos, sem dúvida, existem no Pentateuco certos trechos realmente problemáticos. Em Gênesis 14:14, Abraão busca pelo seu sobrinho Ló, até a cidade de Dan. Mas nessa época, aquela região ainda não havia recebido esse nome. Essa cidade recebeu esse nome muito tempo depois, na época dos juízes. A gente vê isso em Juízes 18:29. E em Gênesis 36:31, afirma-se que todos os reis anteriores mencionados neste capítulo são os que reinaram em Edom, antes que houvesse um rei em Israel. Referindo-se a isto como um ato passado, pressupõe-se que já existia um rei em Israel. E, portanto, essa lista não poderia ter sido escrita antes da instalação da monarquia em Israel, nem na própria época de Moisés. Em Êxodo 16:35, é relatado que o povo se alimentou do maná durante 40 anos, até entrar em terra prometida, quando então não mais se alimentaram do maná. A gente precisa reparar que aqui também o fato tido como passado consumado, mas que aconteceu somente depois da morte de Moisés, já sob a liderança de Josué. Isso está escrito em Josué, capítulo 5, versículo do 10 ao 12. A gente precisa prestar atenção que esses textos citados mostram que Moisés não poderia ter escrito. Por quê? Existem muitos trechos que evidenciam que alguém conhecia muito bem os costumes egípcios. Provavelmente uma testemunha ocular dos episódios do Êxodo pode ter sido o autor de algumas partes. Quando a Bíblia afirma, porém, que Moisés escreveu a lei, devemos nos lembrar que o Pentateuco não contém apenas o material legislativo, mas contém também narrativas históricas.
Parece, e a gente tende a entender, que Moisés escreveu o corpo do Pentateuco, em especial aquele que se refere às leis. E alguém complementou a parte narrativa algum tempo depois, ou talvez até muito tempo depois. Mas a gente também precisa entender que isso não contradiz o princípio da inspiração divina da Bíblia. Até porque, meu irmão, isso não importa quem escreveu, pois o verdadeiro autor do Pentateuco é Deus. Existe uma tradição judaica que afirma que os rolos do Pentateuco foram queimados por ocasião da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor e que por isso Esdras precisou reescrevê-los por inspiração do Espírito de Deus. Isso talvez possa até explicar os versículos difíceis que nós citamos acima. Mas Moisés escreveu e Esdras pode ser que teria completado. Mas isso não faz com que o livro tenha alguma inverdade. E o que a gente precisa entender é que nós estamos no campo teológico, nós estamos no campo de estudo. Nós não estamos aqui colocando a Bíblia ou o Pentateuco em xeque. Nós estamos falando sobre teorias de teólogos que já estudaram, e como nós falamos, tudo isso começou a partir do século XVIII. Então, são coisas que, como novos teólogos ou bacharéis em teologia, é importante que vocês saibam. Mas nada disso interfere a inspiração divina e a inspiração do Espírito Santo, ok? Sigamos. Os livros do Pentateuco. Desde o começo, os primeiros 5 livros que compõem o Cânon, como parte das escrituras hebraicas, sempre foram aceitos pelos judeus como documentos autênticos. Assim, no tempo de Davi, os eventos registrados de Gênesis a 1 Samuel eram plenamente aceitos como a verdadeira história da nação e dos pactos entre Deus e o povo eleito. No entanto, adversários das escrituras hebraicas têm atacado fortemente o Pentateuco, em particular no que tange a sua autenticidade e autoria. Por outro lado, ironicamente, devido ao reconhecimento por parte dos judeus de que Moisés é o autor do Pentateuco, podemos salientar o testemunho de antigos escritores, alguns dos quais eram inimigos dos judeus. Hecateu de Abdera, o historiador egípcio Maneto, Lisímaco de Alexandria, Eupolemo, Tácito e Juvenal, todos atribuem a Moisés o estabelecimento de códigos e de leis que distinguiam os judeus de outras nações. E a maioria deles mencionava, em especial, que ele assentou suas leis por escrito. Numênio, o filósofo pitogárico, até mesmo menciona Janes e Jambres como os sacerdotes egípcios que se opuseram a Moisés. Segundo Timóteo 3:8, esses autores abrangem um período que estende do Templo de Alexandre, que vai do século IV aproximadamente antes de Cristo, quando os gregos se interessaram pela história judaica pela primeira vez, até o tempo do imperador Aureliano, que é lá pelo século III depois de Cristo. E muitos outros escritores antigos mencionam Moisés como líder, governante e legislador. No Na nossa biblioteca, você tem lá um livro muito interessante que é a História dos Hebreus, escritas por Flávio Josefo. Ele foi um dos primeiros historiadores e ele fala bastante do Novo Testamento e algumas coisas que aconteceram no Antigo Testamento. E ele foi um historiador que viveu cerca de 70 a 100 anos depois de Cristo. E é um livro excelentíssimo como fonte de estudo a respeito desses termos, né? Então, apesar do estrito cuidado dos copistas dos manuscritos da Bíblia, foram introduzidos no texto alguns pequenos erros e alterações de escribas. Como um todo, eles são insignificantes e não alteram a integridade geral das Escrituras. E eles foram descobertos e corrigidos por meio de cuidadosa colação erudita e também comparação crítica de muitos manuscritos e versões antigas existentes. E é interessante que nas nossas Bíblias que nós temos hoje em mãos, isso nem aparece,
Porque tudo isso só começou a ser corrigido, e esse estudo crítico só começou por volta de 1776, ou seja, no século XVIII, em Oxford, por Benjamin Kennicott. Ali ele começa a fazer um apanhado de todos os escritos que haviam sido publicados, que haviam sido encontrados até aquele momento, e aí como se já existia a primeira tradução da Bíblia, né, que era a Bíblia King James, e dali começa a se fazer um apanhado e uma não é uma reescrita, né, mas uma retradução dos originais. E como haviam muitos escritos, foi colocado vários escritos à mesa e conferido basicamente o que estava escrito em todos eles e colocado num papel a melhor conclusão. Porque se nós formos parar para pensar, não chegou até nós uma única Bíblia que Martim Lutero traduziu. A Septuaginta, como montou no cânon, isso aconteceu 300 anos depois de Cristo. E depois disso, vários outros escritos foram aparecendo dos mesmos textos. Então é interessante que ali, em 1776, Kennicott publicou variantes de mais de 600 manuscritos hebraicos. Então, de 1784 a 1798, o erudito italiano J.B. de Rossi publicou variantes de mais de 800 manuscritos. Ou seja, haviam pessoas que tinham essa preocupação de contextualizar, de pegar os manuscritos que haviam sido encontrados e compará-los para ver se as traduções que haviam em suas mãos eram verdadeiras. E é interessante que hoje em dia nós temos já algumas traduções da Bíblia. Agora a mais moderna é a Nova Almeida Atualizada, e agora, depois da Nova Almeida Atualizada, nós temos a Nova Bíblia Viva. O que essas Bíblias fazem? O que essas traduções fazem? É trazer a palavra para o tempo atual. Agora você imagina uma pessoa daqui a alguns anos, daqui talvez a 100 anos, que o linguajar já se tornou bem diferente do que é hoje. A pessoa pegar uma Bíblia viva e para fazer uma tradução verdadeira que condiz com a época que ela está, o interessante é que, se ela não for trazer do texto original, mas que ela possa comparar as várias Bíblias existentes hoje. E aí ela vai pegar e vai achar os vários adjetivos de uma única palavra para traduzir no adjetivo que for mais conveniente, mais próximo do original para aquele período que ela vai estar no tempo. Consegue compreender isso? Então, continuando, o hebraísta, que é um mestre em hebraico, o senhor Bayer, da Alemanha, ele também produziu um texto padrão. Mais recentemente, Ginsburg dedicou muitos anos à produção de um texto padrão crítico da Bíblia hebraica. E esse texto foi publicado pela primeira vez em 1894. E ele passou por uma revisão final em 1926. E este fornece um estudo textual, por meio de notas de rodapé, que comparam muitos manuscritos hebraicos do texto masorético, perdão, que é o texto de Moisés, ao texto básico usado por ele. E foi o texto que mais se adequou, né? Quanto Quando os textos mais antigos e superiores masoréticos de Ben Asher se tornaram disponíveis, Kittel, que é outro estudioso, empreendeu a produção de uma terceira edição, inteiramente nova, que após a sua morte foi completada por seus colegas. Joseph Rotherham usou a edição de 1894 desse texto na produção da sua tradução inglesa, que chama A Bíblia Enfatizada. E em 1902, o professor Max L. Margolis, junto com colaboradores, usou o texto de Ginsburg e de Beer na produção da sua tradução das escrituras hebraicas em 1917. Então, até aqui nessa aula de hoje, o que a gente pode entender? A gente hoje tem um texto na mão, e o Pentateuco que a gente tem na mão hoje, ele é o que se aproxima, embora muita gente fale, nós não podemos crer na Bíblia, nós não podemos crer nas Escrituras, porque
muita coisa varia, muita coisa é diferente. O que nós temos que ter em conta é que o que nós temos hoje é o que mais se aproxima do original. Como assim o que mais se aproxima do original? É muito difícil nós termos os originais em nossa mão, nós nunca vamos conseguir chegar aos originais, até porque são cerca de 5 a 6 mil anos até Moisés escrevendo o Pentateuco. Então esses textos foram passando de mão em mão durante o tempo. Mas o que nós temos na nossa mão, ele foi conferido e foi compilado por vários autores e vários escritores e várias personalidades na história que se dedicaram a compará-los e chegar até a Bíblia que nós temos hoje. Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender no Pentateuco é justamente a originalidade dos livros, ok? Então, como ele é um tema muito complexo, nós vamos deixar a nossa aula por aqui hoje. E aí, na semana que vem, a gente vai continuar falando mais um pouquinho sobre Pentateuco. E como eu falei com vocês no início dessa aula, né, a gente vai gravar algumas aulas, assim como essa, de 30 minutos, talvez um pouquinho menos, sobre cada capítulo, esmiuçando um pouquinho mais, né, para ficar um pouco mais explicativo, pois o Pentateuco é um assunto bem complexo. Ok? Todos compreenderam? Só o Pompeu está aí, né? Então, você que está aí assistindo, Pompeu e mais os demais que vão assistir gravado, qualquer dúvida, estamos à disposição aí para tirar durante a aula. Tá bom? Durante a semana também pode perguntar nos grupos, pode perguntar no Zap. Quer falar alguma coisa, Pompeu? Não, perfeito. É difícil mesmo, né? A gente entender por É, completo. Então, por isso que é interessante a gente prestar bem atenção nas aulas, prestar bem atenção no livro, né, para poder tirar também nossas conclusões a respeito, né? sim, sim, sim. E Hoje, pode falar. hoje eu preferi fazer esse apanhado e ser um pouco mais aprofundado, porque existem algumas coisas no livro do Pentateuco que a gente precisa entrar de uma forma mais teológica. E aí eu quis fazer essa introdução um pouco mais teológica mesmo, para durante as próximas aulas e as aulas gravadas, a gente se voltar um pouco mais para a apostila e um pouco mais para alguns materiais extras, né, para trazer um pouco mais uma série de estudos para vocês. Porque a apostila, me perdoe, a apostila em si ela já tem bastante profundidade, mas ela é bem extensa. Então a gente tem que mergulhar um pouco mais ali em cada capítulo, em cada pedaço ali para ter um pouco mais de profundidade. Perfeito, perfeito, pastor. Amém. Então, Deus abençoe e na próxima quinta nós estamos juntos aí, se Deus quiser. Tá bom? Um abraço, até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Fica na paz. Deus abençoe.